A gente tem comentado a respeito do tema prisão de parlamentar. Isso, inegavelmente, decorre de uma live feita por um deputado federal do Rio de Janeiro e as consequências causadas no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Nessa live, o deputado se exalta e acaba, através de um discurso forte, dirigindo-se frontalmente contra ministros do Supremo Tribunal Federal, citando inclusive nomes, acabou causando mal-estar institucional, coroado por uma decisão de um dos ministros que ordenou a prisão à noite do parlamentar. Aqui então eu vou discutir algumas questões constitucionais que giram em torno desses fatos. Lembrando que as discussões aqui serão em tese, já que eu não tenho acesso ao inquérito, que é sigiloso. Estranho, inclusive, aproveitando para comentar esse fato, de uma rede de televisão que tenha tido acesso não só aos autos do inquérito, bem como, surpreendentemente, já estava na sede da Polícia Federal, esperando lá a condução ou a chegada do deputado. O primeiro ponto que temos que falar é exatamente sobre as imunidades materiais, também chamada de inviolabilidades. O artigo 53 da Constituição, no seu caput, prevê que os deputados federais e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. A chamada imunidade material, nesse caso, existe exatamente para que os representantes do povo, todos eles, sejam de direita, de esquerda, centro ou qualquer outra característica, lembrando que todos foram eleitos por alguma parcela da população para representar o povo, todos eles têm essa proteção exatamente para se rebelar contra atos de particulares que ofendem o Estado ou até mesmo atos de outros poderes que não considerem adequados. Exatamente por estarem em representação, a tutela constitucional só vale quando no exercício da atividade congressual. O que quer dizer isso? Significa que não serve para proteger atos cotidianos dos parlamentares nas suas relações privadas. Aliás, o entendimento até hoje exarado é de que prevalece aqui o princípio do indúbio pro réu, no sentido de que quando for necessário interpretar se aquele fato é consequência de atividade parlamentar ou não, é sinal que existe dúvida e, portanto, deve-se proteger a sua representatividade. As imunidades, aliás, servem para proteger o parlamento, não a pessoa do parlamentar. Daí que são até mesmo irrenunciáveis. Nesse caso, quando o parlamentar profere palavras fortes ou fracas, contra empreiteiros corruptos, por exemplo, ou até mesmo contra servidores ou agentes públicos, destacando a necessidade de se investigar, ou até mesmo processar alguém que ele considere ter uma conduta inadequada, em verdade ele está no exercício da sua atividade congressual fiscalizatória, uma função típica do Poder Legislativo. O segundo ponto que eu quero tratar aqui é o que diz respeito à imunidade formal do parlamentar, processual. Essa é conhecida como conjunto de prerrogativas, ou seja, direitos diferenciados que ele tem na condução dos processos e procedimentos contra ele iniciados. O que diz respeito à prisão, o texto constitucional é expresso mesmo no seu artigo 53, dessa vez no parágrafo 2º, que diz que, desde a expedição do diploma, membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros, a casa resolva sobre a prisão. Acontece que, no caso da prisão deste parlamentar, algo chama atenção. Primeiro, e eu não vou discutir muito sobre isso, é a questão do flagrante, já que a flagrância no direito penal, ela não se configura apenas no momento que está sendo cometido o crime, mas existe uma ideia de um logo após, etc. Discussões profundas sobre o fato de o vídeo ainda estar no ar, se isso se trataria de um crime permanente, etc., podem ser travados durante muito tempo. Mas o que chama atenção aqui, mesmo nos debates constitucionais, é o que diz respeito à questão do inafiançável, pois não basta haver o flagrante, é necessário que ao mesmo tempo o crime seja inafiançável. E para saber quais crimes são ou não são inafiançáveis, existe uma regrinha básica, lembrando, pessoal, que eu não sou nada craque em direito penal, ok? Estou falando aqui no âmbito constitucional. Segundo essa regrinha, a gente pode dizer assim: quando o crime é punido com uma pena até 4 anos, a gente já pode dizer que ele seja afiançável, ou seja, exceto, claro, as previsões constitucionais como racismo, terrorismo, ações de grupos armados, tortura, tráfico de entorpecentes e crimes hediondos. Vou dar um exemplo aqui. O furto simples tem uma pena prevista de 1 a 4 anos. Nesse caso, é um crime para o qual cabe fiança. Já o furto qualificado,
lá no artigo 155, parágrafo 4º do Código Penal, a pena de reclusão de 2 a 8 anos, sendo assim inafiançável. O Código de Processo Penal também ajuda a compreender a questão, lá no seu artigo 322, permitindo que a autoridade policial, o delegado, conceda fiança nos casos de infrações cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 4 anos. Fora esses casos, com ou sem fiança, o indivíduo pode ter a sua liberdade provisória proclamada apenas por autoridade judicial. No caso do parlamentar, em que estamos tratando, lembrando mais uma vez que eu não tive acesso aos autos, mas estou abordando apenas de maneira abstrata a temática, a gente tem que levantar algumas questões. Segundo o noticiado, a decisão do Supremo Tribunal Federal, que ordenou a prisão do parlamentar, embasou-se em 3 dispositivos da Lei de Segurança Nacional, Lei 7.170 de 1983, quais sejam artigos 18, 23 e 26. Então vamos lá analisar cada um deles. Vou começar pelo 23. A sua redação traz que é crime incitar, por exemplo, a subversão da ordem política ou social, ou entre estas e as classes sociais, ou as instituições civis, etc. Cumpre dizer que a lei não descreve o elemento normativo, dentro desse elemento normativo, o que significa incitar, tornando o tipo penal aberto, no meu entendimento, portanto, ofensivo ao princípio constitucional da legalidade penal, incerto no artigo 5º, inciso 39, que diz que não há crime sem lei anterior que o defina, e nem sem pena, sem prévia cominação legal. Com esse dispositivo, a preocupação não é grande, pois a pena aplicável é de 1 a 4 anos. Portanto, trata-se de um crime afiançável. Bom, vamos passar então para o artigo 26 da Lei de Segurança Nacional. Por sua vez, ele tem uma redação mais precisa, mencionando a calúnia ou difamação do Supremo Tribunal Federal. Mas a pena também é de 1 a 4 anos. É interessante, que eu tenho aqui um autor de direito constitucional que eu gostaria de citar nesse momento no trecho de seu livro onde ele fala sobre imunidade material, dizendo que implica subtração da responsabilidade penal, civil, disciplinar ou política do parlamentar que pôs suas opiniões, palavras e votos. Explica Nelson Gria que nas suas opiniões, palavras ou votos jamais se poderá identificar por parte do parlamentar qualquer dos crimes de opinião ou crimes de palavra, como os crimes contra a honra, incitamento a crime, apologia de criminoso, vilipêndio oral, a culto religioso, etc., pois a imunidade material exclui o crime nos casos admitidos. O fato típico deixa de constituir crime porque a norma constitucional afasta para a hipótese e incidência da norma penal. Esse autor é Alexandre de Moraes, ok? É importante notar aqui que nessa época o autor não era ministro do Supremo Tribunal Federal. Por fim, o artigo 18, outro tipo com um elemento normativo não descrito de maneira precisa, configura como crime tentar impedir com o emprego da violência ou grave ameaça o livre exercício de qualquer dos poderes da União ou dos Estados. A questão que circunda esse dispositivo é a pena aplicável, 2 a 6 anos. Nesse caso, trata-se de crime inafiançável. Entretanto, embora reprováveis diversos trechos da fala do deputado federal, não é possível conceber que um indivíduo isoladamente representa uma grave ameaça, até porque em momento nenhum, com a postagem do vídeo, ele teria empregado violência. Como fica a situação então? Olha só, a própria Constituição, prevendo que os poderes eventualmente possam se exaltar e porventura acabar excedendo as suas capacidades, estabelece um conjunto de freios e contrapesos. Assim, visando um valor importantíssimo da nossa democracia, que é também a liberdade de expressão dos parlamentares, já ceifada em outras oportunidades da nossa história, estabelece a possibilidade de, diante de uma prisão, a própria Casa Legislativa, a que pertence esse parlamentar, pela maioria absoluta de seus membros, resolva sobre a prisão. Importante lembrar que o STF não se sobrepõe a outros poderes. É mais um dos poderes republicanos, incluindo-se, ao lado do judiciário aí, o legislativo, onde estão senadores, deputados, vereadores, bem como o executivo, composto, além do presidente da República e seus ministros, também pelas Forças Armadas. É importante que, acima de qualquer interesse pessoal, a Constituição continue sendo assegurada não para satisfazer desejos pessoais ou proteger indevidamente qualquer membro de qualquer poder, mas para salvaguardar a nossa democracia. É isso, pessoal, que eu queria conversar com vocês hoje, num momento muito delicado do nosso país.
e citando autores, etc., como alguns órgãos de imprensa têm trazido aí, né? Deixando claro que a nossa democracia é que importa no final. Um grande abraço a todos e até os nossos próximos encontros falando mais de direito constitucional. Até lá!